Boa tarde a todos. Meu nome é Francineide, sou psicóloga, especialista em neuropsicopedagogia e hoje eu vou abordar um tema com vocês relacionado à psicopedagogia para adultos. Pode? Então, assim, nós vemos muito comum pais, familiares buscarem psicopedagogia para criança. E foi falado muito aqui hoje sobre o que pode causar, quais são os efeitos para com que esta criança pare na clínica ou seja observada pelo ambiente escolar devido a problemas de aprendizado. A psicopedagogia, ela trabalha diretamente com a dificuldade de aprendizado que esse sujeito tem, independente da idade que ele tenha. Claro que, quando é criança, é feito um direcionamento, um trabalho, uma observação de uma forma diferenciada, porque muitas das vezes essa criança ela não sabe se expressar. Então, métodos, técnicas, entrevistas com essa criança, ela é feita de uma forma diferente, mais lúdica. Mas com o adulto não precisa ser assim. O adulto, ele sabe falar por si. Ele sabe expressar o que ele sente. Ele, muitas das vezes, ele até não consegue identificar o porquê que aquilo está acontecendo com ele. Mas ele sabe falar com minúcias o que está passando pela cabeça, o que está acontecendo no coração. E consegue, de uma certa forma, expressar. Foi dito aqui também que muitas das nossas patologias, os nossos sintomas apresentados decorrem do ambiente familiar dessa criança, ou desse adulto, ou desse adolescente, no caso aqui o adulto. Toda a nossa construção, ela começa de lá de baixo. Então, eu sou da abordagem da TCC, comportamental cognitivo. Eu trabalho diretamente com um sintoma que o paciente me traz. Então, eu acredito que, dentro da minha abordagem, nós somos, vamos colocar uma metáfora, nós somos umas esponjas. Aonde estamos? Se estamos aqui, nós estamos não só absorvendo conhecimento, mas eu estou absorvendo comportamento. Então, isso acontece com mais intensidade, óbvio, no ambiente onde você vive. E aí, muitas das vezes, chega um adulto dentro da clínica e fala: eu não entendo por que eu não estou aprendendo. Então, a psicopedagogia, ela vai investigar, vai fazer uma varredura na vida dessa pessoa. Não que outras formas de terapia, outros direcionamentos não o façam. Mas ela vai buscar minuciosamente, tanto no ambiente educacional, quanto no ambiente familiar e também através de testes, o porquê que esse sujeito está apresentando aquela dada dificuldade. Na maioria das vezes, mediante experiências clínicas, observamos que o sintoma que esse sujeito tem, ele traz desde a infância por causa de um determinado evento que aconteceu dentro do seu ambiente de convívio. Nós somos seres biopsicossociais. Então, tudo aquilo que você convive, fala, pensa, manifesta, sente, você transfere isso em forma de comportamento. Ou não. Às vezes, você trava. Então, para não estender muito, porque esse tema ele é muito simples de você entender. Fazemos uma avaliação, o sujeito entra, não estou conseguindo absorver, não estou conseguindo aprender, está acontecendo algo com o meu aprendizado. Geralmente, quando é o adulto, ele vem por si, ele não vem encaminhado de nenhum lugar, diferenciado da criança. A criança, ela sempre vem com o encaminhamento da escola, porque ele está com alguma problemática. O adulto não, ele percebe que ele não está conseguindo aprender, às vezes ele nem associa que ele tem algum déficit de alguma coisa, porque antigamente não se visualizava isso com tanta clareza
da forma que estamos visualizando isso com tanto de informação que temos hoje. Então o adulto, eu não tenho, a minha memória é ruim, eu não consigo ler, eu não tenho paciência para ler, eu sou muito agitada, eu não consigo me firmar em conhecimento algum. Ele muitas das vezes não entende que ele traz, às vezes, um transtorno de déficit de atenção desde quando era criança, né? Ou então, somente não foi estimulado. Porque tem essa questão de você ser estimulada. Você vê as crianças hoje em dia, o maior exemplo que nós temos é correlacionado ao celular. Para eu mexer no celular de touch, eu passei meses para poder aprender a mexer num bichinho desse. Você entrega um celular na mão de um bebezinho, em si, ele observa você. Se você fica ali mexendo com o celular do lado de um bebê, quando você olha, ele está fazendo o mesmo movimento. Então, ele é estimulado, né? Então, muitas das vezes, esse adulto não foi estimulado. Ou ele, de uma certa forma, tem uma dada patologia, como antes não era se observado essa dada questão, ele não sabe que ele tem esse processo patológico, então faz essa investigação com testes que não é igual ao de criança, como eu já falei no começo. Né? Fazemos desenhos com crianças, pedindo as crianças para desenhar, tem alguns testes projetivos que é direcionado à criança, e para adulto não, tem um teste projetivo direcionado a adultos. Podemos até fazer o HTP, que é desenho que tem adulto que não gosta de fazer, né? Tem outros que já se amarram em fazer mesmo aqueles desenhos com os palitinhos, né? Faz uma bolinha, um palitinho, parecendo um sabugo. O sabuguinho, enfia os palitinhos e acabou, né? E ama fazer isso. Quando eu falo assim, olha só, preciso descobrir, através desse teste que você tem, ele vem de prontidão, ele vem de pronto. Mas outros já não gostam. Então, vai-se da investigação também, que é uma coisa que é muito interessante vocês conseguirem entender, dentro daquilo que o sujeito nos permite descobrir. Se você não deixar eu descobrir o que você tem, se você não me falar tudo, se você não for honesto, se você não colocar tudo para fora, nós não vamos descobrir. Isso não só na minha abordagem, no meu direcionamento. Isso em todos. Ou correlacionado a determinado assunto, a síndrome do sucesso, correlacionado à sua autoestima, correlacionado à sua depressão, relacionado aos seus transtornos, às suas patologias. Se você não falar, se você não for honesto, não se resolve. Não se faz. Porque depende mais, claro, nós estamos para poder ajudar, mas depende mais de vocês. Então é muito interessante. Eu não poderia deixar em que vocês saíssem daqui sem vocês compreenderem. Entrou num set terapêutico. Seja para qual situação for, você ser sincero. Você ser honesto. Essa honestidade é para com vocês mesmos. Eu vou citar alguns pontos para poder encerrar. Alguns sintomas que podem indicar, identificar um momento em que você precisa pedir ajuda dentro dessa questão da psicopedagogia. Não é vergonha, gente. Tem muitos adultos que simplesmente, às vezes, têm determinados sintomas e não conseguem, acha que, eu estou velho demais, eu não vou conseguir aprender, é vergonha para mim, imagina, eu depois de velho descobri que eu tenho algum problema de aprendizado, nossa, que bobeira, ver isso até como uma forma trivial. Mas não é vergonha. Sabe, nós, enquanto vida, nós temos, foi dito isso hoje, há possibilidade de mudança, há possibilidade de aprendizado. Se nós queremos o sucesso, se nós queremos nos amar, se nós queremos aprender, nós não precisamos ter vergonha e sim galgar, buscar, lutar para que você saia dessa zona de conforto que muitas das vezes a gente se encontra. Então, vou dizer alguns sintomas, eu vou ler porque eu posso faltar algum aqui que seja interessante, tá? Problema na articulação da fala. Tem muitos adultos com isso. Aquisição lenta do vocabulário. Falta de interesse de ouvir histórias. Dificuldade de seguir rotinas. A hiperatividade, tem adultos hiperativíssimos. Atraso no desenvolvimento global, dificuldade de adaptação, inversão da letra,
sílabas ou palavras, adição ou emissão de sons, leitura e escrita lenta para a idade, letra ilegível, desorganização geral da folha por não possuir orientação espacial, falta de concentração, atenção e memória, notas baixas, acontece muito também na questão faculdade, né? Hoje nós temos visto muitos adultos com idades 30, 40, 50, na nossa turma, né? Eram muitas pessoas com 50, 60 anos estudando, né? Notas baixas, atraso na entrega dos trabalhos, repetência, desmotivação e falta de interesse nos estudos, dificuldade de raciocínio lógico e de aprendizagem em relação aos métodos pedagógicos e relacionamento familiar. Então, se você percebe que tem algum desses sintomas, procure um psicopedagogo. O psicopedagogo não é nada mais do que a junção da psicologia com a pedagogia, que auxilia muito nesse direcionamento relacionado à aprendizagem e às relações biopsicossociais. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Então eu passo a palavra. Rapidinho. Esse tema, na realidade, foi eu que pedi para a Franci trazer para vocês, porque eu recebia muitos adultos na minha clínica que eu percebia que tinham essas dificuldades. Então, só uma perguntinha rápida, que tipo de exercícios, o que na realidade o psicopedagogo faz com o adulto na clínica? Muitas das vezes começamos, como é o de praxe, com a anamnese para saber como é que é a estrutura familiar dessa pessoa, desde quando ela é criança até o momento, porque tudo aquilo que nós recebemos de emoção, de aprendizagem, de comportamento, de regras, influencia muitíssimo nessa questão das sinapses que a gente faz na absorção do conhecimento. Tem também os testes projetivos para adultos, o CAT, o CAT-H, né, que ele traz a gente mostra uma placa com uma foto e essa pessoa tem que fazer uma construção da história desse teste. Então, através dessa construção, colhemos materiais que muitas das vezes pode estar ali atrapalhando o aprendizado. Nós aplicamos também o HTP, que é o desenho, porque a gente vê através da textura, da forma, da expressão do desenho, qual é a personalidade da pessoa. Aplicamos o teste de TDAH, porque tem um teste, no caso do adulto, a gente aplica só para ele. E se nós percebermos, porque através da fala, muitas das vezes nós percebemos que a pessoa está ocultando informações, a gente aplica, se for casado, na esposa, chama a esposa para o sétimo para fazer essa investigação. Isso depois de diagnosticado? Não, isso antes de diagnóstico. Então, toda a investigação depois de diagnosticado. Depois de diagnosticado, que a pessoa você tenha pego esse adulto, diagnosticou de que realmente precisa de um auxílio do psicopedagogo. Como eu sou leiga, né? Então eu vou te indicar vários pacientes meus. Então, só para você tirar essa dúvida para mim, né, enquanto psicóloga, e para o público em geral, rapidamente, como é o tratamento, qual a diferença você é psicóloga também, então você sabe como é o seu tratamento enquanto psicóloga. Qual a diferença do tratamento da psicóloga e da psicopedagoga para o adulto? Porque o psicopedagogo ele só identifica. Geralmente o psicopedagogo ele identifica e passa a responsabilidade de uma certa forma para o psicólogo fazer o treinamento, dependendo da patologia que a pessoa tem, para o desvencilhamento desse comportamento que ele está emitindo. Se ele está com dificuldade de leituras, vamos fazer um teste, um treinamento
né, uma planilha de leitura para poder condicionar esse sujeito a começar a ler. Ah, tá com problema na memória, tá, vamos trabalhar com a memória desse sujeito. Então, assim, depende da demanda, depende do que ele me trouxe de problemática para trabalharmos em cima daquilo que ele trouxer para mim. E a TCC, por isso que eu escolhi essa abordagem, não só por amor desde quando eu entrei na faculdade, mas pela eficiência que ela tem em casos específicos assim, porque tem... a gente vai direto naquilo, naquele sintoma, naquela problemática que está incomodando a pessoa e tenta mudar o comportamento, o pensamento, a emoção dessa pessoa com relação a essa problemática. Então, existe um método específico, um treinamento específico para que essa pessoa saia desse patamar que ele se encontra. Respondi? Respondendo. Então, quer dizer, precisa ser realmente um trabalho junto do psicopedagogo com o psicólogo. Perfeito. Obrigada.